Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. E esse podcast, você sabe que é o podcast nômade, né? Eu gravo em qualquer lugar do planeta e às vezes eu tenho a alegria, o privilégio também de gravar num estúdio, né? E hoje a gente tá aqui num estúdio muito especial, muito bacana, que chama No Terraço Estúdio. É isso, Rafa? Isso aí. E o Rafa nos recebeu aqui com todo carinho, né? E indicado pela minha querida amiga Luciana Fiô, que eu dou boas-vindas aqui a esse podcast. Uma alegria imensa, minha querida, a gente poder trazer pro público as conversas que a gente tem no dia a dia, né, querida? Finalmente saiu. Que bom que conseguimos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos continuar papeando, conversando, como a gente sempre faz, e ajudando as pessoas a dominarem a vida financeira. E, gente, se tem uma pessoa que ajudou muita gente a dominar a vida financeira, é a minha amiga Lu Fiô, porque, olha só, gente, eu vou ler aqui, eu não costumo ler aqui, apresentar formalmente aqui meus convidados, mas ela eu vou apresentar para vocês, que é uma das maiores especialistas aí em consciência financeira, né, em apoiar pessoas aí, ajudar famílias, né, e por que não as empresas também, né, Sim. Agora com a NR1, cuidar da saúde mental também é cuidar de finanças, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bora. Luciana Fiô é educadora financeira, palestrante e criadora do canal Domine Suas Finanças. @Domine Suas Finanças, é No isso? Instagram, exatamente. No Maravilhoso. YouTube também. Depois de sair de mais de 60 mil reais em dívidas, transformou a própria história em um método prático que já impactou mais de 20 mil alunos e milhões de pessoas na internet. Sua missão é despertar pessoas que cansaram de viver no automático financeiro e decidiram construir uma vida com mais liberdade, consciência e possibilidades. Com uma abordagem leve, humana e sem julgamentos, Luciana fala sobre dinheiro, comportamento e vida real de um jeito que faz as pessoas sentirem que finalmente alguém as entende. Adorei isso aqui. Que bonita, tá chique Não essa é bom? apresentação, né? Que beleza. Muito bom. Além de cursos, mentorias, eventos e conteúdos na internet, vem ajudando milhares de brasileiros a organizarem sua vida financeira, investirem melhor e criarem uma nova relação com o dinheiro. Muito bom. Adorei. Eu também. E eu acho que é a partir daí que eu queria começar, Lu. Por que é tão turbulenta essa relação das pessoas com o dinheiro? Porque não é só sobre dinheiro, né? Como diria ChatGPT, porque ChatGPT tem essa construção. Não é sobre não sei o quê, é sobre não sei o que lá, não é? A gente reconhece um texto assim. Mas não é sobre dinheiro. É sobre emoção, é sobre comportamento, é sobre decisão, é sobre crença, é sobre infância, é sobre estado interno, é sobre o que você já viveu na sua vida e que você carrega para a sua vida. E é sobre o significado que você dá para o dinheiro. Não é sobre planilha, não é sobre anotação, não é sobre gastar menos do que ganha. Seria tão bom se fosse fácil assim, né? Se fosse só isso. Mas é bem mais do que isso. Então, assim, esse mundo fica complexo, né, para a gente dominar. E eu falo muito em dominar porque não é sobre controle também. Boa. É diferente. Dominar e controlar são coisas diferentes na minha visão. Então, por ser sobre tudo isso, não é tão simples de você lidar. Eu diria assim, que não pode ser fácil, dependendo de como você se coloca ali, né, para se relacionar com as finanças, com o dinheiro. Não é simples, tem muita coisa a ser feita, mas não precisa ser pesado. Né? A gente, antes de começar aqui, estava falando do esforço, né? Então, assim, não precisa ser um esforço, pode ser leve. E é por isso que eu gosto tanto de falar desse tema, porque eu descobri formas de ser leve, né? E eu acredito muito nessa leveza. Ai, que maravilhoso, Lu. E aqui no Clube da Transformação, eu acredito muito que a transformação ela pode ser feita pelo amor, não só pela dor. Né? Então, quando a gente utiliza ferramentas, tem bons mentores como você, né? Busca o conhecimento adequado, e não só o conhecimento, mas expande a consciência para que aquilo não seja um esforço. Então, Sim. eu sempre falo, com mais consciência, menos esforço. Uhum. Quanto mais esforço, menos consciência. Mais força eu vou ter que fazer. É na luta, é no sacrifício. Né? Igual quando tem gente que fala, nossa, mas você já teve 130 quilos. Deve ter sido muito difícil você emagrecer. Eu falei, não, difícil era eu carregar 130 quilos. Né? Então, quando eu aprendi e vi que eu podia ter uma vida diferente, a mudança de comportamento foi uma escolha minha. Uhum. E eu acredito que a parte financeira é a mesma coisa, né? É. Ou seja, é uma escolha que a pessoa vai ter que fazer. Sim. Né? De não cair nas tentações ali, de repente, diárias,
E aí o que eu queria entender, com esses mais de 20 mil alunos aí, né? Quais foram os desafios mais comuns que você identificou e como que a gente consegue superar esses desafios? Tá, é interessante você falar dessa coisa do emagrecimento, porque é muito parecido, assim, tem uma relação, sabe, muito... Eu sigo alguns influenciadores e educadores nesse nicho, né, que falam de emagrecimento. E eu tenho vários insights de conteúdo, sabe, do que falar na internet, seguindo essas pessoas, porque eu falo, nossa, é igualzinho nas finanças, né? Porque as pessoas pensam nisso, que vai ser difícil, mas difícil é manter a vida do jeito que tá. Isso que você falou faz todo sentido. Eu tenho que fazer muito sacrifício. Não é sacrifício se você souber o porquê, né? Os seus motivos reais, né? Porque assim, é gostoso comer um bolo de chocolate, até aguei. É gostoso comer um bolo de chocolate, mas, cara, se aquilo te faz mal, né, o depois, não é gostoso, né? Se você vai olhar no espelho e não vai gostar, não é gostoso. Nas finanças é a mesma coisa. É gostoso gastar, né, gastar o dinheiro com as coisas que você quer fazer, mas no fim das contas você está deixando de fazer coisas. Está fazendo coisas meio assim que não importam muito no dia a dia e está deixando de realizar um sonho. Então, é olhar para isso tudo com um olhar de consciência, por isso que tem muito a ver, assim, a gente está aqui falando sobre isso. Então, você me perguntou dos desafios, né, os principais desafios. Eu acho que é sair desse sonambulismo, desse piloto automático, de seguir a manada, sabe? De comprar o carro porque todo mundo tem carro, de comprar roupa porque tem que ir de roupa nova, de fazer coisas que não fazem muito sentido na vida da pessoa, mas ela continua fazendo e usando o dinheiro dela com aquilo. Uma outra coisa também, o desafio é as pessoas perceberem que não é normal você viver num caos financeiro. Perfeito. As pessoas normalizaram. Então, assim, não, todo mundo tem dívida. Não, no Brasil, né, 80%, quase 80% agora de endividados. Então, assim, é comum, mas normal não é. Normal vem de norma, é como se fosse uma regra. E não é uma regra a gente viver lascado, no fundo do poço, sem curtir a vida. E é desafiador na economia que a gente vive, no país que a gente vive, sim, eu não estou dizendo que é molezinha, mas não é impossível a gente ter uma boa relação com o dinheiro, porque as pessoas muitas vezes estão sem essa consciência, essa clareza de como elas querem usar o dinheiro de verdade, não pensam antes em como vão usar o dinheiro entra, já tem coisa comprometida, já sai com que elas não estão nem pensando, sabe? Esse sonambulismo eu acho que é um dos grandes desafios e essa normalização do caos que tira o impulso da pessoa de fazer alguma coisa, porque se você acha que é normal, você nem se mexe para mudar aquilo, né? Então, acho que esses são os dois grandes desafios. Perfeito, Lu, perfeito. Eu acho que a gente normalizou muita coisa, né? Uhum. Então, é normal comer mal, é normal gastar mais do que ganha, é normal não controlar o dinheiro, é normal viver tomando remédio, ficar doente. Sim. Tem gente que chega essa época do ano mesmo, no inverno, falando, não, eu tô querendo gripar. Se você tá querendo gripar, vai ficar gripado. Né? Então, assim, é normal, isso normalizou muita coisa. Sim. E um dos papéis nossos aqui no Clube da Transformação também é trazer essa consciência de que não é normal, olha só, você pode fazer diferente. Né? Independente das condições que você tem. Então, eu mesmo te contava, né? Meu pai e minha mãe, eles tinham dívida. Então, eu comecei no negativo. Entendi. Eu poderia ter... E até os 30 anos, eu tava meio que seguindo o caminho deles. Uhum. Né? Eu falei assim, nossa, eu já queria, né? Eu sabia que eu queria fazer dinheiro e eu tinha capacidade de fazer isso, que eu queria ser empresário. Mas até 30 anos ali, eu ganhava e gastava. E sem perceber, eu já tava ali... meio que vivendo naquela corrida dos ratos, né? E aí, quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, que eu entendi, falei, opa, não, eu tenho que sair da corrida dos ratos, me pagar primeiro. E aí eu te contava, né, que a partir daquele momento eu fui lá num caixa eletrônico e fiz a minha primeira aplicação, R$200 num CDB e nunca mais eu deixei de me pagar primeiro. Que beleza. Todos os meses. E aí mudou minha vida... completamente, Sim. Né? E eu sou muito grato, né? Então, assim, às vezes uma frase que você vê, um vídeo, né? Um vídeo seu, uma consciência já pode transformar, né? A vida da pessoa também. E aí o que eu queria que você trouxesse, Lu, se for possível, assim, se a pessoa tivesse, sei lá, os próximos 5 minutos para te escutar só, o que você poderia trazer? Qual que é o primeiro passo para ela sair desse... Agora que ela já descobriu que não é normal, Tá. ela pode viver nos 20%. Quais seriam os primeiros passos aí para eu dominar minhas finanças?
Bom, 5 minutos é um desafio. 10 pode ser. Não, porque se me deixar, eu fico horas falando disso. Isso pra mim faz muita diferença, assim, sabe? Eu poder falar sobre isso, porque eu também já fui endividada. Então, quando eu descobri, assim, que tinha possibilidade de sair disso, eu não venho de família rica, meus pais também super enrolados. Então, quando eu descobri que tinha essa possibilidade, eu já virei o que eu vou dizer aqui, assim, sem ofensas nenhuma religião, mas uma evangelizadora do dinheiro, sabe? Uma coisa mesmo, tudo assim, dá para dominar as finanças, tudo, eu só queria falar disso. Então, 10 minutos para mim é pouco, mas eu faço esse esforço, porque eu amo falar disso. O que eu penso que é o crucial para sair do piloto automático é você definir o uso do seu dinheiro antes mesmo do dinheiro chegar para você. Então, tem muita gente que sonha com aumento, quando o aumento vem, o dinheiro já está até comprometido com outras coisas, porque já estava, né, já estava gastando muito além. E quando eu falo isso, não é sobre cortar gastos, porque eu acho que quando você olha com consciência para a sua vida financeira, o que você está fazendo não é cortar gastos. O primeiro passo vai soar como tirar coisa dali, parece que é cortar, mas não é cortar, é escolher com clareza e consciência como você quer usar o seu dinheiro. Então, por exemplo, dentro do curso, eu tenho uma ferramenta que eu chamo de fotografia financeira. Então, o que é montar a sua fotografia financeira? É você imaginar que aqui nessa mesa agora tá cheio de potezinho. Gente, não precisa comprar pote, não, tá? Não precisa sair comprando pote para poder organizar a vida financeira. É meio imaginário, é você trabalhar com dinheiro de uma forma tangível. Então, vamos supor que estivesse aqui na nossa frente uma de caixinha de pote, e aí você começasse a nomear esses potes com aquilo que você quer usar o seu dinheiro. Então, tem aquelas coisas que, tipo, não dá para tirar da vida, que são meio obrigatórias, né? Que tem a ver com a nossa sobrevivência. É casa, é comida, né? Então, sei lá, o aluguel, o condomínio, o financiamento da casa, luz, internet, gás. Internet também não é tão obrigatório, não, mas é porque no mundo que a gente vive já tá, né? Aí, todas as coisas que você tem na sua vida. E você começa também a lembrar assim, eu vou separar um dinheiro, imagina que o dinheiro está na sua mão, então é toda uma coisa lúdica, assim, de você imaginar mesmo que o dinheiro já está na sua mão, para que mais você separaria? Aí você começa a pensar, eu vou na manicure, então tem cuidados pessoais, tem o animal de estimação, então tem muita gente que diz assim, eu tive um imprevisto, meu gato ficou doente. Mas se você tem gato, você tem que prever, né? Você já está vendo, então o gato está ali. Então, assim, você tem que saber que o seu gato vai demandar algum cuidado. Cachorro tem tosa, tem banho, né? O gato vai ter a comida do gato e a saúde dos filhos. Às vezes fica um filho doente, diz que foi imprevisto. Não foi, você tem filho, você tem animal de estimação, você tem carro, você tem casa. Então, tudo isso precisa ter um pote, como se você já separasse um dinheiro antes para aquilo. Mas, de novo, não tem que separar antes. É você visualizar isso e, de repente, tomar nota mesmo num caderno, sabe? E você vai estar fazendo uma relação dos potes da sua vida. E você pode fazer uma relação de quanto você direcionaria para esses potes. R$500 para cá, R$300 ali, R$200 ali. Quando eu falo isso nas aulas, aí já tem gente que fala assim, nossa, mas a minha vida tem muito pote, não vai dar. E aí eu digo, aí é o ponto, você acabou de acordar para a sua vida. Porque você me dizer agora que não vai fazer o exercício porque a sua vida tem muito pote, é você dizendo assim, eu estou fechando os olhos para a minha vida, porque não é o exercício que você não pode fazer. Você está vivendo a sua vida com esses potes todos e está fechando os olhos, mentindo para si mesmo, como diria o grande poeta Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, a gente precisa visualizar esse uso do dinheiro. Esse é um exercício de tornar tangível, imaginar em pote, dar nome para os potes. E não interessa, o pote é teu, você dá o nome que você quiser, você tem o pote que você quiser, e o valor que você direciona é o valor que você quiser. Então, assim, eu já vi alunos que definem, assim, que uma coisa que talvez seja supérflua para você não é supérflua para eles. Então, eles vão lá e colocam o valor, quanto querem gastar. Tem gente que diz que vai cortar o pote de lazer. Não vai, isso é mentir para si mesmo. Então, define um valor, não mente. Eu vou definir que eu vou usar no máximo tanto. Só que esse exercício não é um exercício para a vida, que a partir de agora você vai ficar preso ou presa naquilo ali.
Esse é um exercício para você começar a ter consciência do uso do seu dinheiro. Porque as pessoas estão usando no automático. O dinheiro entra, sai, aí as pessoas ficam anotando. Vou anotar numa planilha. Aí saiu, deixa eu anotar. Não, é como se fosse anotar antes. Antes dele sair, diz ali para a planilha quanto vai sair e busca cumprir isso como uma meta. Isso é um primeiro passo para você começar a tomar as rédeas da sua vida financeira, sabe? Em vez da vida financeira ficar acontecendo. Já passei de 5 minutos, já passei de 10, provavelmente. Não, e quando eu fiz a provocação de 5 minutos, é se você tivesse só 5 minutos, né? Ou seja, o que você falaria? Eu encontrei com alguém, o que é essencial? E a sua dica foi maravilhosa. É porque eu sinto que isso desperta essa consciência, assim, isso não resolve. É tipo um exame médico quando você está doente. Você vai lá, você faz o exame de sangue, aí vem o exame de sangue, você fala... Vai acontecer isso quando você fizer o esporte, vai ser... Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, pelo menos parece que eu estou começando o tratamento, entendeu? Então, tem outras etapas, né? Eu gostaria muito de poder vir para um podcast em 1 hora, a gente resolver a vida de todo mundo. Eu trabalharia bem menos, inclusive. Mas não é assim. Mas esse é um exame de sangue, sabe? Por isso que eu falo de fotografia financeira, é a foto do uso do seu dinheiro. Muita gente, quando tem esse despertar ali, olhando para essa fotografia, já fala assim... Cara, olha que viagem isso aqui. Eu posso já fazer diferente. Tem gente que percebe, nossa, tá explicado por que eu tô no cheque especial, porque olha quanto pote e olha quanto entra de dinheiro, né? E eu sei que algumas pessoas dizem assim, mas eu já sei. Não sabe. Até você fazer esse exercício assim, você acha que sabe. E às vezes as pessoas olham para isso e pensam assim, poxa, se eu conseguisse, sei lá, fazer uma renda extra de R$200 e cortasse isso aqui, por hora eu resolvi, então já é tipo um remedinho, não curou, mas tomou um remedinho. Então, para mim, esse é o exercício, assim, primeiro passo e que desperta uma consciência mesmo na vida das pessoas. Não, maravilhoso, e eu acredito que esse exercício funciona muito porque ele tira a pessoa da ilusão, né? Daquela ilusão de que, será que vai dar? Não, tem muita coisa que é previsível, é o que você falou. Né? Então, por exemplo, é muito comum aqui no Rio, em São Paulo, né? As pessoas às vezes chegarem atrasadas e falar assim, nossa, hoje foi o trânsito. O trânsito hoje tava uma loucura, entendeu? Fala, amigo, mas e quando que não tá o trânsito uma loucura em São Paulo, no Rio? Né? Se eu vou pegar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana aqui em Copacabana, 4 da tarde, é previsível que já vai ter trânsito, né? Então dá pra prever. Não é uma coisa assim que tá fora. Agora, eu gosto muito também, eu também acho que a pessoa não tem que criar situações pra ela, né? Porque tem gente que fala dessa reserva de emergência, né? Eu gosto de chamar de reserva da paz. Perfeito, eu chamo de reserva de segurança. Pronto, porque eu não vou criar emergência pra mim. Não, isso aqui é porque meu filho vai ficar doente. Não, isso aqui é pra saúde do meu filho. Né? Então, se ele não ficar doente, ótimo, eu vou comprar alguma coisa pra ele, sei lá, né? Vou levar ele pra fazer um esporte, vou fazer uma coisa diferente. Sabe uma coisa interessante? Olha só, seguro de vida. As pessoas fazem seguro do carro, tem gente que faz até seguro do celular, né? Mas quantas pessoas, assim, já ouviram falar, inclusive, de seguro de vida? Poucas pessoas nem se interessam por isso. E aí, uma das primeiras coisas que eu entendi quando eu comecei a cuidar da minha vida financeira, sair de dívidas, comecei a, né, guardar dinheiro, investir... Aí eu entendi que eu precisava proteger o meu patrimônio, porque poderia acontecer alguma coisa comigo, e aí eu usar todo o meu dinheiro guardado para cuidar de mim mesma. Mas você tem plano de saúde. Tá, mas tem coisa que o plano de saúde não cobre, e mesmo que o plano de saúde cubra, e sei lá, se eu fico internada, eu vou ficar sem trabalhar. Aí, sem trabalhar, quem que paga as contas? Eu pago minhas contas. Então, o seguro de vida, que hoje em dia é chamado de seguro de pessoas, né? Seguro de pessoas, acidentes pessoais, ele serve para isso. Só que o brasileiro não tem isso. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Inclusive tem empresas assim americanas, né, que vendem seguro de vida aqui. E quando eu descobri isso, cara, fez todo sentido assim na vida financeira. E eu fiquei internada ano passado, eu fiquei 15 dias internada. Antes de eu ficar internada, quando eu falava para minha mãe sobre isso, minha mãe, ela achava que dava azar falar sobre seguro de vida. Falava, mas para que você tem isso? Você paga isso todo mês? Eu até falava, não, eu pago todo ano, porque eu pago anual, porque aí eu tenho desconto. Não é um valor baixo para mim, porque aí o valor segurado, né, o que eu posso receber fica até mais alto, cada um faz do tamanho assim da sua vida.
E aí ela dizia assim, mas pra que isso? Eu falei, ué, sei lá, se eu morrer, né? Quem depende de mim, eu não tenho filhos, mas eu tenho pessoas que dependem de mim financeiramente na minha família. Se eu morrer, as pessoas estão seguradas. Se eu sofrer um acidente, se eu ficar internada. Ela, nossa, que desgraceira, você fica pensando nisso? Eu falei, não, eu faço seguro pra não ficar pensando. Porque se eu não tiver o seguro, eu vou ficar pensando e eu acredito que isso cria uma energia, uma vibração e que eu vou ficar pensando e sabe-se lá se eu vou atrair, né? E aí, no ano passado, eu fiquei internada 15 dias, teve internação no CTI, eu tive uma pneumonia grave, fiz uma cirurgia. E aí, quando eu tava lá, eu pensei, e eu tenho seguro. Aí, de lá, eu falei com o meu consultor e eu fiquei 15 dias e eu recebi 12 mil reais de ter ficado internada 15 dias. E aquilo foi importante para mim, porque eu fiquei ali, eu estava numa época que eu estava tendo venda de cursos, e aí eu não conseguia entregar uma das aulas, eu aparecia até nos dias lá do hospital para dizer, ó, gente, eu não vou aparecer. Então, assim, muitos profissionais autônomos não têm nenhum tipo de seguro, e aí, tudo bem, eu estou guardando dinheiro, tá tudo certo. E aí acontece alguma coisa, ou tem uma doença, existe cobertura para doenças graves, sabe? Então a pessoa pode acabar com o dinheiro todo que está guardado porque não blindou a sua vida financeira. Então, assim, dominar a vida financeira não é só cortar o cafezinho, não é só ficar anotando gastos, é ter uma consciência do que você está construindo na sua vida, de como você está se protegendo e protegendo sua família. Então, o seguro de vida tem um pouco nessa linha, né, da gente não ficar pensando na emergência. Não é porque eu fiz o seguro que eu estou achando que vai acontecer alguma coisa. Não, eu fiz o seguro para não ficar pensando nisso e não acontecer nada. E tá tudo bem. Quantas coisas a gente paga na vida, né, que a gente paga para usufruir. Eu estou usufruindo da proteção. Eu estou protegida, né? É isso. Não, maravilhoso. Eu acredito que quanto mais consciência a gente tem de tudo na vida, mais paz a gente vai ter, né? E só que é aquilo que você falou, a gente sai de uma vida de um piloto automático, sai de viver um modelo que, todo mundo é assim. E o Rossandro Klinger tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala, quando você se transforma, você perde pertencimento. Perfeito. Né? A primeira coisa. Então, tem gente que vai criticar, fala, pra quê que você tá fazendo isso, né? E é isso, que é isso, vamos aproveitar a vida, né? Tem gente que fala, a vida é curta, tem que aproveitar mesmo, né? Eu mesmo já vi gente que, quando sabia que ia ter um aumento, já começava a gastar e fazer uma parcela. Inclusive, tinha diretores de empresa que falavam isso em reuniões. Falava assim, vocês têm que arrumar um boleto pra você pagar, entendeu? Você tem que ter boleto. Se você não tiver boleto, você não vai fazer você correr. Não vai fazer você se esforçar. Você não tem alta performance se você não tiver boleto. Eu já escutei isso, já vi isso em reunião. Entende? E assim, isso é um absurdo. Isso pra mim nunca fez sentido. Você tem que fazer uma dívida porque aí você não vai desistir. Como assim? Que bom que agora com a NR1, isso aí seria considerado assédio, né? E levaria uma multa a uma empresa dessa. Então, o que eu queria também te escutar, Lu, como é que você vê esse momento aí do Brasil das empresas, né? Você me falava até que, né, tá pensando em fazer, expandir esse seu trabalho que você faz, né, de palestra aí para as empresas também. Como que a saúde mental como que dominar as finanças pode ajudar a melhorar a saúde mental dos colaboradores numa empresa? Cara, total. Tem nada a ver, né? Não, imagina. Eu já fui uma funcionária, uma colaboradora mega endividada. Aí tava só meu corpo ali, porque minha cabeça tava nos boletos, em tudo isso que tinha para pagar. Né? Na época eu tinha, sei lá, um pouco mais de 60 mil em dívidas. Eu parei de contar quando passou de 60 mil. E eu ganhava, na época, R$ 1.800, né? Então, assim, aquela desesperança total de como quitar aquilo. E existem caminhos, inclusive as pessoas pensam que para quitar uma dívida de 60 mil precisa ter 60 mil, não precisa. Então, eu tenho um curso chamado Segredo dos Bancos. Isso é um segredo. Os bancos, eles negociam, mas eles não negociam com quem está adimplente, né? Então, eu não estou dizendo que não é para pagar, eu estou dizendo que quando você cria uma estratégia de quitação, onde você faz o banco pensar que você não vai pagar, aí o banco te procura para negociar. Então, dá para quitar dívidas gigantes, tem gente que me procura, eu tenho 400 mil, 500 mil, e você consegue quitar por muito menos disso. Então, mas eu, na época, não sabia disso. E eu achava que era impagável a minha dívida, porque eu ganhava 1.800 e tinha dívida de mais de 60 mil. Então, como que trabalha, né? A gente já não dorme, aí acordava cansada, e aí ia trabalhar e só pensava naquilo, aí queria aumentar o salário,
Mas como é que eu vou aumentar meu salário se eu estou improdutiva e aí eu não consegui a promoção? Então, assim, você fica num ciclo mesmo de ser uma má funcionária, porque você não tem cabeça para aquilo, aí você não ganha aumento, aí você entra numa de vou procurar um outro emprego para ganhar mais, aí você vai para outro lugar, aí ganha mais, mas já está comprometido de novo. Eu aumentei meu salário muitas vezes e aquilo não resolvia, eu continuava endividada. Então, assim, essa questão da saúde mental dos funcionários, as empresas precisam olhar para isso e mais do que promover, sei lá, uma tarde de shiatsu, uma palestra com uma psicóloga, coisas desse tipo, precisa levar a educação financeira. Então, eu realmente estou muito focada em apoiar as empresas a levarem isso para os funcionários. Acho que é uma forma, né, do meu trabalho também chegar às pessoas de uma outra forma e porque eu sinto que é o que as pessoas precisam para melhorar a sua saúde mental. 80%, quase 80% dos brasileiros endividados. Como é que os brasileiros vão ter saúde mental? Não tem como, e é muito pesado. Eu recebo mensagens, às vezes, de pessoas falando em tirar a própria vida. Isso é muito pesado, sabe? E muitas vezes é por falta de conhecimento. Então, não sabe, assim, um segredo do banco, uma forma de negociar e está achando que está impagável, está achando que não tem solução. Algumas vezes é por questões emocionais, né? Tem uma frase também que diz que todo excesso esconde uma falta. Então, você gasta muito, você tem muita dívida, mas esse muito está mostrando uma falta de alguma outra coisa. E, é claro, precisa de terapia, precisa conversar com um psicólogo, mas num primeiro momento, quando a pessoa não tem dinheiro para nada, não vai ter dinheiro para isso. Então, muitas vezes esse exercício da fotografia financeira, um olhar para a vida financeira com um pouco mais de consciência, traz sabe, um sopro assim, de esperança, um suspiro de tranquilidade, que a pessoa começa a mudar o emocional dela aos poucos, para começar a fazer mudanças, né, na vida financeira, na organização, uma coisa vai puxando a outra, e aí, quem sabe, né, de repente, num momento ela tem como pagar uma terapia, mas tem questões emocionais envolvidas, e tem também o que eu chamo de o seu estado interno, né? Então, a gente está falando da coisa racionalzona, o conhecimento, que você até falou, eu li um livro, entendi isso daqui, passei a guardar dinheiro, beleza, você acessou um conhecimento e aquilo ajudou. Mas certamente não parou por aí, que aí você começou, né, a investir, começou a se organizar e percebeu questões emocionais, eu sei porque a gente conversa, né, e a gente é muito do autodesenvolvimento, né, do desenvolvimento pessoal, então a gente descobre emoções, coisas que a gente viveu na infância, você falou da sua mãe, então que a gente fica meio preso naquela história, o que a gente viu, ouviu falar sobre dinheiro, sobre riqueza, vira uma verdade pra gente. Tem uma pessoa na minha família que fala muito assim, vê uma pessoa com dinheiro e fala, isso daí, bandido, isso daí roubou muito. Então, assim, eu cresci ouvindo isso. Então, cara, eu não quero ter dinheiro, porque só essa pessoa da minha família já vai dizer que eu sou bandida. Imagina que outras pessoas não vão dizer. Então, inconscientemente, a gente guarda isso. Agora, além dessa coisa emocional, do que a gente acredita, né, do que chamam de crenças, tem esse estado interno, o construir a vida a partir do que eu estou verdadeiramente vibrando, sentindo, né? Então, se eu estou o tempo todo reclamando, essa reclamação cria um estado interno pesado. Então, por mais que passe uma oportunidade na minha frente de eu fazer dinheiro, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de parceria com alguém, eu não vou nem enxergar, porque meu estado interno está fechado para isso, sabe? E aí eu digo, eu sou uma azarada. Mas será que você é uma azarada ou seu estado interno está fechado porque você está sempre reclamando, aí você nem vê as oportunidades da vida, né? Porque sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? Então, eu penso que trabalhar o racional, o emocional e essa energia, né? Vamos chamar de energia, isso faz muita diferença para as pessoas realmente conseguirem fazer mudança. Sim, porque mexer com finanças mexe com as emoções, né? Então, por isso é que eu acho muito legal e você, né, sempre compartilha aí do seu trabalho que você faz, porque é mais do que dinheiro, né? Então, de repente, as pessoas entram num curso seu, numa mentoria só para poder aprender a mexer com dinheiro, mas ela tem que aprender a mexer com as emoções, né? Ter autoconhecimento e tudo mais. Inclusive, eu queria aproveitar e honrar, né? A egrégora que a gente se conheceu também, né? Do OPC, do Murilo, da Dani Gun,
que exatamente são investimentos que a gente faz e a gente continua fazendo. Exato. Né? Porque tem gente que fala assim, mas você vai fazer mais um curso, mais um negócio, não tá bom, não. Eu falo, não, tá bom. Não, tá bom. Né? Então, assim, não, tá ótimo, mas pode ficar melhor, né? Sim. Então, outro dia mesmo, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, mas tudo que você toca vira ouro, como é que é o negócio? Né? Por que isso? Aí eu falei pra ele, posso ser sincero? Ele falou, pode. Eu falei, é muito simples, amigo. Enquanto você tá tomando cerveja sexta-noite, tá lá no sextou, eu tô fazendo constelação, tô fazendo um retiro, então o resultado vai ser diferente, Sim, entendeu? Com certeza. Então, assim, eu não tenho nada contra, né? Você pode continuar fazendo o que você quiser, mas eu invisto no meu desenvolvimento. Tanto é que se tem uma coisa que eu tenho hoje que eu considero um patrimônio meu, Lu, eu já investi com certeza mais de R$1 milhão aí no meu desenvolvimento, na minha expansão da consciência, seja com viagens, com retiros, com formações, né? Com eventos, com masterminds, com mentorias, com cursos que eu fiz, e isso ninguém me tira, né? A minha consciência aqui. E vou continuar, né? Não paro mais. Né? Igual, por exemplo, você falou, olha, tem coisas que são essenciais para a pessoa, que para a outra não. Por exemplo, gravar podcast para mim é uma atividade essencial na minha vida hoje. Porque ela não me traz dinheiro diretamente hoje, mas ela me traz muita alegria. E ela me traz mais sabedoria também. E ela me traz novas conexões. Ela expande. As pessoas que vão assistir esse podcast vão nos agradecer aqui, porque elas vão ter a consciência expandida. Porque quem já é sua aluna vai assistir e vai rever algumas coisas importantes. Sim. E vai conectar com outro. Vai ter pessoas que seguem o Clube da Transformação e que não te conhecem ainda, que vão te conhecer. Então isso pra mim eu tô sentindo, olha, meu corpo arrepia. Eu sinto que eu entrego um valor com isso. Né? Aí agora eu já vou transformar isso num livro. Também que é o Caminho do Sucesso Consciente. Né? Que talvez você não saiba, mas você já tá dentro do livro agora. Porque todo mundo que gravou o podcast vai estar no livro. Que delícia! Entende? Então, assim, e eu acredito nesse mundo, num mundo colaborativo. Né? Eu sempre acreditei que é muito melhor colaborar do que competir. Sim. É mais barato colaborar. Sim. E quantas vezes a pessoa também entra em apuro porque não pede ajuda, porque não colabora. Né? Quer ver um absurdo também? Por que num condomínio... Você mora em prédio também? Moro em prédio. Apartamento, né? Por que no apartamento cada pessoa tem que ter uma caixa de ferramenta? Que é uma coisa que ela usa pouquíssimo. Então, por exemplo, lá no meu prédio em São Paulo, decidiram criar um espaço de ferramentas único. Que aí cada um que precisar da ferramenta vai lá, pega a ferramenta e volta. E é assim, todo mundo não precisa ou nem ocupar o espaço, nem ter o investimento para usar a ferramenta. Então eu vejo que tem soluções também colaborativas que as pessoas podem pensar, né? Sair da caixa ali, sair dessa caixa mental e falar, peraí, tem outras possibilidades que eu posso fazer. É o que você falou, não é cortar o cafezinho, mas é importante, eu acho que a pessoa fazer algumas perguntas, né? De que maneira que eu posso, né, fazer mais dinheiro, que maneira que eu posso gastar menos. Por exemplo, no meu caso, como eu te falei, né, que eu aprendi a me pagar primeiro, né? O que é conceito para mim? O que é importante eu me pagar aí primeiro? Porque a maioria das pessoas faz o quê? Recebe, paga tudo, gasta e depois, se sobrar alguma coisa, economiza. Então, eu passei a fazer o quê? Não, recebo, pago o que eu tenho que pagar e aí eu invisto e se sobrar alguma coisa, eu gasto. Entendeu? É o contrário do raciocínio. E o que é legal é que é muito parecido mesmo com o emagrecimento. Porque quanto mais você vai ali... vendo, né, o dinheiro trabalhar para você e você vai vendo que é possível você economizar, você fala, não, peraí, mas eu consegui economizar 200, esse mês eu vou economizar 300. Né? Esse mês agora já consigo economizar 400. E é gostoso você jogar esse jogo. O melhor motivador é o resultado. Maravilhoso. Você enxergar isso. Mas você falou uma coisa interessante, que essa coisa da gente usar o dinheiro com autoconhecimento, enquanto algumas pessoas, né, estão tomando cerveja... Nada contra também, até porque a gente pode fazer os dois, claro, né? Equilíbrio. Mas as pessoas muitas vezes estão achando que o dinheiro está nas coisas óbvias. Então, assim, não, eu vou sair para tomar cerveja porque é sexta-feira, não tem trabalho e tal. Mas a gente, por exemplo, se conheceu em grupos de autodesenvolvimento, né? E a gente faz conexões profissionais também. Aí um apresenta o outro. Então, quando a gente tira um pouco o olhar, assim, não cria essa energia tão apegada ao dinheiro, o dinheiro tá ali, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que vender, porque eu tenho que ter isso e tal. E você começa a se abrir, imaginando que o dinheiro pode estar em qualquer lugar. Porque, para mim, o dinheiro é uma energia de possibilidade.
O dinheiro não é Hoje em dia ele nem é isso aqui, né? A gente nem pega mais. A minha sobrinha, eu tô ensinando, ela tem 4 anos, tô ensinando ela a lidar com dinheiro e aí eu quero que ela mexa com dinheiro tangível, botar na bolsinha dela. Fico, gente, eu nem tenho dinheiro para dar para ela, eu tenho que ir no banco, aí sacar para deixá-la com dinheiro. Mas então, assim, hoje o dinheiro é mesmo assim essa coisa intangível. Então ele virou uma energia, né? A gente fala dele, mas a gente não pega, ele é um número lá no aplicativo, no celular. E ele é uma energia de possibilidade. Tem sempre a perguntar: dinheiro traz felicidade? Eu penso que ele possibilita a felicidade. Mas tem gente que é o dinheiro, mas é você que vai decidir. Então, se essa pessoa não possibilitar para ela mesma a felicidade, não adianta dinheiro. Por isso que tem muita gente que tem dinheiro e não se considera feliz, não está vivendo uma vida feliz. E tem gente que não tem, mas ela possibilita a felicidade para ela. Então, o dinheiro é uma energia de possibilidade. E a gente precisa saber que essa energia está em todo lugar. Então, sei lá, quando você está num grupo de autodesenvolvimento, fazendo conexões, eu fui lá só, sei lá, para ficar zen, ou só para me conhecer, só para trabalhar meu emocional. Não, você faz conexões e a vida vai fazendo aquelas surpresas, aí conhece um, conhece o outro, de repente você está numa parceria de negócios. Né, esse conceito do empreendedorismo, que para algumas pessoas ainda é uma super novidade, que é o resolvedor de problemas. Quando você resolve problemas, você ganha dinheiro. E, cara, o brasileiro é, assim, mestre em resolver problema. Né, eu, quando falo isso com amigos meus ou com as minhas alunas, eu falo: quem é que resolve problema? Quem é que sabe resolver o problema? Todo mundo: eu vivo resolvendo problema. Então, se não está com dinheiro, é porque está aplicando mal, está usando mal essa energia. Porque quando você resolve um problema para alguém, aquilo vira um serviço, um produto, e aí a pessoa se sente tão feliz, né, que ela retribui financeiramente. Quantas vezes a gente, num determinado problema, falou assim: nossa, eu daria tudo, pagaria o que for para resolver isso aqui. E dependendo do problema, a gente paga mesmo. Né? Então, quando a gente entende isso, que essa nossa relação com o problema, se a gente está encontrando muito problema, se a gente muda a nossa energia de como lidar com aquele problema, a gente pode fazer dinheiro com aquilo. Então, para mim, é energia e a gente precisa saber lidar com essa energia sem ficar apegado que o dinheiro só vem do emprego, que o dinheiro só vem, sei lá, daquela renda extra sacrificante, do plantão que eu vou fazer. Não, tem muitas possibilidades, mas a gente tem que se abrir para as possibilidades. E eu iria até um pouco além, né, Lu? Que as pessoas estão apegadas também ao dinheiro. Porque o dinheiro não é a única energia que existe em abundância de prosperidade. Você tem infinitas possibilidades. Né? Então, a gente precisa estar aberto para receber, né? E, inclusive, eu te contava também, né? Parte da forma que eu desenvolvi meu patrimônio também e que eu aprendi a dominar minhas finanças aí, foi exatamente quando eu aprendi a gastar menos e ganhar mais de uma maneira honesta, né? Porque eu viajava fazendo projetos, na época pela General Motors. Aí teve uma vez, eu era solteiro, teve uma vez que me pediram para ficar numa cidade no Nordeste. Falou: olha, você pode ficar aí final de semana, né? Porque é mais barato deixar você aí do que vou pagar 2 passagens para você voltar. Já que você tá, tipo, em Fortaleza, você pode ir para Salvador depois, semana que vem, e a gente fica aí. Você pode ficar aí? Eu falei: posso. Aí eu fiquei um final de semana lá, e na outra semana eu trabalhei de lá, voltei, aí depois eu tava pensando, falei assim, por isso que é importante meditar, né? Que é outra ferramenta que me ajuda muito na minha vida. Falei: mas e se eu vivesse assim? Eu posso viver viajando? Eu sou solteiro, não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho nem planta. Hoje eu tenho planta já. Mas eu falei: eu posso viver viajando. E aí eu falei: olha, eu posso viver viajando. E aí eu me disponibilizei para realmente viver viajando. Então, uma coisa que era muito difícil para as pessoas, para mim, eu amo viajar. Então, assim, não era uma coisa desgastante pra mim, nem nada disso. E eu passei aí e praticamente não voltar. Então, eu tinha 3 malas. Uma pra 1 mês, outra pra 15 dias, outra pra 1 semana. Então, eu tava sempre viajando, né? Então, eu viajava patrocinado, porque os projetos que patrocinavam a viagem, eu economizava dinheiro pra eles também, né? Porque, querendo ou não, era menos passagens aéreas que eu gastava. E, assim, eu conseguia viver feliz e vivi durante praticamente 10 anos, assim. Viajando, construindo, trabalhando com projetos, e isso me dava mais paz e ideias para fazer novos projetos.
Porque como eu tava sempre com uma conexão nova, eu sempre tava trabalhando também, né? Porque no final de semana eu ia almoçar na casa, às vezes, de um gerente de uma concessionária, de um diretor, e aí surgiam novas possibilidades. E você tinha imaginado essa vida para você? Um dia, assim, você antes de viver essa vida, passou pela sua cabeça ou foi uma coisa completamente inusitada? Não, eu imaginei. Imaginava? Eu criei. Depois que eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu olhei e falei assim, de que maneira? Porque eu vi duas coisas. Me pagar primeiro, fiz. Sim. E ganhar mais e gastar menos, que é óbvio. Aham. Mas aí eu pensei, de que maneira que eu poderia ganhar mais e gastar menos, sem necessariamente ganhar muito mais agora? Aham. Né? Aí me veio, quando eu fiquei lá, eu falei, ué, essa é uma Você não maneira. sabia o como, É. você sabia o que você queria viver, Sim. mas você não sabia nem como ia fazer aquilo. Sim. E a vida te entregou aquilo. E aí eu tava atento para observar os sinais, Perfeito. né? E aí quando eu vi, eu falei, isso aqui eu posso fazer, Perfeito. né? E aí eu comecei a seguir, fazer, e aí eu agradeço muito, né, meu pai e minha mãe também, honro muito os dois, porque apesar da minha mãe hoje ter 84 anos e ainda não ter aprendido a lidar com dinheiro, mas tá aprendendo, ela sempre fala assim, agora vai terminar. Fala pra me Agora seguir. eu vou pagar Como é o tudo, nome vou dela? falar, Maria Dulce. Maria Dulce? É, Maria Dulce. Senhora Maria Dulce. Domine suas finanças. Lá no Instagram, tô esperando a senhora. Olha aí, mãe, olha só, vou passar uns vídeos da lua aí pra senhora poder expandir a consciência, hein? E o meu pai, ele já, né, trabalhou um pouco melhor depois as finanças, principalmente depois que separou da minha mãe, né? Aham. Mas, e não é que minha mãe gastava, minha mãe ama ajudar as pessoas. Ela ama. Então, se ela não pode ver alguém, ela empresta o cartão de crédito, faz aquilo, volta, por exemplo, ela vai no médico, ela leva uma toalhinha, aí leva um vinho. Essa é a característica principal de quem tem finanças detonadas. Ah, é? É, Olha. esse processo, assim, de ser o prestativo excessivo, assim, no automático, sem nem pensar. Tipo, pode ter certeza, você vê uma pessoa, assim, com as finanças detonadas, eu diria que, sei lá, umas 90% das pessoas que estão no caos financeiro são essas boazinhas, que emprestam cartão de crédito, que faz tudo para todo mundo, que não sabe dizer não. Sim. Eu tenho um prestativo excessivo dentro de mim, só que todo o comportamento tem a luz e tem a sombra, né? Então, a luz claro que o mundo precisa de pessoas prestativas, maravilhoso se todo mundo fosse prestativo, né? A gente não tivesse pessoas egoístas que pensassem só em si. Então, seria maravilhoso, mas o prestativo no automático, excessivo, que não sabe dizer não, sabe? Muitas vezes, assim, buscando afeto, sabe? Isso daí é a sombra. Sim. Então, eu, por exemplo, faço um trabalho na internet hoje de fazer muito conteúdo de graça, porque eu aprendi a lidar, não totalmente, mas eu tô aprendendo a lidar com o meu prestativo excessivo, então eu fico fazendo live, vídeo, então eu dou meu trabalho de graça, porque isso até volta para mim, porque mais pessoas me conhecem, e aí eu, né, consigo vender cursos e tal, então isso volta de alguma maneira. Mas o prestativo excessivo que não conseguiu se controlar, é isso, é detonação total. Claro, mas eu te falava, né, Lu, que eu honro muito eles, por quê? Porque realmente eu agradeço a eles. Primeiro Sim. porque, se não fosse de repente esse cenário, eu não sei como é que eu seria hoje. Claro. Né? Então isso me fez movimentar e ir pra vida com a outra energia, de querer fazer diferente. Uhum. Né? Outro ponto, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, ela é abundante, apesar dela ter dívida até hoje, tá Aham. devendo cheque especial lá, ela é abundante, porque ela acredita que vai resolver, entendeu? Uhum. E ela acredita no melhor. Só que ela ainda não acredita que o dinheiro pode ser um amigo dela, não dá esse valor pro dinheiro, Entendi. entendeu? Entendi. E aí, mas só que o que eu aprendi com ela? Que tudo é possível. Então minha mãe, ela já conseguiu, tipo assim, entrar dentro de um avião que tava taxiando pra me entregar uma coisa, com o avião saindo. Falei, como que você entrou aqui? Entrou. Entendeu? Ela consegue as coisas, ela consegue resolver as coisas. Então eu aprendi isso com a minha mãe, que tudo é possível. E isso me ajuda muito na minha vida. E isso é muito importante na vida, nas finanças, porque assim, se você não acredita que é possível, você já fechou todas as portas, né? Você nem se motiva, nem se mexe. O fato de você acreditar, eu não acredito que só acreditar vai fazer você chegar em algum lugar, mas o acreditar é abrir a primeira porta. E aí, pessoas que acreditam e que têm persistência. Persistência, para mim, também é um outro elemento de possibilidade, né? Boa. Tipo, você tem dinheiro, você é persistente, você é criativo, aí sai de baixo, né? Mas se falta um deles, se falta dinheiro, mas você é persistente e criativo, você consegue tornar as coisas possíveis. Então, esses são elementos de possibilidades. E com meu pai, eu aprendi a honestidade também, que é um valor muito importante. Sim. Meu pai já foi
um dos fundadores do Jardim Botânico em Brasília. A gente morava numa casa dentro do Jardim Botânico quando eu nasci, entendeu? Legal. E meu pai teve a oportunidade de receber favores, entendeu? Fazer coisas que ele nunca aceitou, entendeu? E aí eu até criticava ele por isso. Mas como, né? Por que assim? E eu honro muito meu pai, porque ele me ensinou não só a honestidade, mas também a resiliência, né? Então, por exemplo, ele perdeu a companheira dele recentemente e ele tá forte ali, ele tá ali, continua forte, resolvendo as coisas, né? E assim, e aí uma sugestão que eu daria aí para quem tá nos assistindo também, para lidar com as finanças e com a vida, né, com a prosperidade, é a relação que tem com o pai e com a mãe. Sim. Então, assim, uma das coisas que me ajudou também não foi só o livro Pai Rico, Pai Pobre, foi que teve muita terapia, muita constelação, muito retiro depois disso tudo ali também, muita jornada de autoconhecimento que me ajudou a enxergar, né? Porque se eu vejo que a gente muitas vezes com os pais ou quer salvar eles, e eu vejo muita gente que tem esse comportamento financeiro também, né? Eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho que comprar uma casa para minha mãe. Amigo, vai dar errado, entendeu? Porque sua mãe é a grande, o seu pai, eles são os grandes. Não é você que tem que salvar seus pais. Inverter, sair do papel, Exatamente, né, do você sai do seu lugar. Aham. E fora do seu lugar, você perde poder. Aham. Né? Então, ninguém tá dizendo aqui que você não tem que ajudar seus pais, não pode ajudar. Mas não desse ponto de vista de que, não, eu vou salvar vocês, entendeu? Eu vou te dar a casa, eu vou trocar esse seu carro. Ou com uma sensação de obrigação, né? Porque tem até uma coisa legal, né, na lei, né, que tem obrigação, os pais idosos, mas eu não estou falando dessa obrigação da lei, é o sentimento de obrigação, que às vezes vem com sentimento de culpa, e é o estado interno, né, que a gente estava falando. Sim. Cria um estado interno de obrigação, de peso, de culpa. E a energia disso é uma energia de contração, não é energia de expansão. Exatamente. E outro comportamento que é comum é, às vezes, a pessoa quer ou salvar os pais ou exclui os pais. Sim. Ou exclui um dos dois. No meu caso, eu excluí meu pai durante anos. Falei, não, meu pai não serve pra ser meu pai. Eu não entendi por que ele não era milionário. Falei, pô, meu pai tem mestrado em ecologia, Lu. Isso há 30 anos atrás, você imagina? Falei, não, essa conta não fecha. Por que ele é professor, dá aula na universidade, ele é coordenador e ele era para ser milionário? Aí eu falei, não, é um fracasso, não serve para ser meu pai. E eu excluí ele, eu falei assim, ó, você não serve para ser meu pai, você fracassou, eu vou fazer diferente, e fui para a vida. Só que eu tinha dificuldade, entendeu? Eu tinha que fazer um esforço ali, um movimento. A partir do momento que eu entendi que meu pai e minha mãe eram os pais perfeitos para mim, aí eu recebo a força. Né, já que a gente tá falando de coisas aqui diferentes do que só coisas técnicas, né? Você pode não acreditar nisso, meu amigo. E eu não tô falando aqui de uma coisa mística, tá? Eu tô falando aqui dos seus pais. Isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Então, ou seja, se você não honra, e honrar não significa que você vai concordar tudo que eles fizeram, e nem que você vai concordar com tudo que foi feito ali com você. E eu sei que tem pessoas que viveram situações difíceis. Só que se não fosse esses dois seres, a gente não estaria aqui. Se não fosse seu pai, sua mãe, meu pai e minha mãe, a gente não estaria aqui conversando. Então, você só tem a oportunidade de apoiar tanta gente hoje, eu de trabalhar aqui com esse canal, com o Clube da Transformação, né, de levar isso, porque eles existem. Né? E a gente precisa honrar e agradecê-los e não querer mudá-los. E aí o que acontece? A prosperidade vem. Né? Porque o pai é aquele que leva você para a vida. Que te provoca, que te estimula. E a mãe é aquela que cuida. Sim. Né? Então, o Bert Hellinger até falava, o sucesso tem a cara da mãe. Né? E aí eu queria aproveitar esse gancho, Lu, e te fazer a pergunta, que a nossa conversa aqui está muito boa, que eu faço para todo mundo, você não vai me esquecer aqui também, que é o que significa o sucesso consciente para você, Lu? Bom, pegando o gancho das finanças, né, vou partir daí, mas o sucesso de uma forma geral. Sucesso consciente, primeiro é você saber o que é sucesso para você. Né? Eu, por acaso, aqui, ó, leveza é o novo sucesso, né? Então, para mim, sucesso hoje é viver com leveza, né? Sem autoexigência. Então, isso é sucesso. Então, o sucesso consciente é você saber de verdade o que importa para você. Não é o sucesso do vizinho, né? É o que você deseja para você, ser grato, grata por já ter isso, mesmo que você ainda não tenha, e você fazer as escolhas e sem se apegar ao resultado, né, das suas escolhas, porque muitas vezes a gente faz escolhas, mas a gente não pode controlar o que vem depois. Eu já fui uma pessoa muito controladora, eu lido com isso hoje, e eu entendo que a vida sabe o que está fazendo.
Esses dias estava conversando com uma pessoa, eu acho que isso que eu vou falar agora tem muito a ver, assim, com sucesso consciente. Eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou, mas como é que você consegue, sabe, lidar com leveza ou acreditar que as coisas vão dar certo quando não está dando certo? E eu não sou nenhuma monja, eu não fico o tempo todo, tudo leve. Não, eu tenho os meus momentos, né? Reclamo e logo depois penso, cara, não adianta, é o que é. Mas eu já tive uma vez uma situação de fazer uma festa surpresa. Já teve uma festa surpresa para você alguma vez? Já teve? Foi surpresa de verdade? Sim. Então, e teve alguma situação de, enquanto você estava indo para a festa surpresa, você começar a não entender o que estava acontecendo e ficar até meio incomodado? Você teve isso? Eu tive já. Um ex-namorado falou, vamos sair para jantar. Meu aniversário foi dia de semana, então eu ia ficar só com ele. Aí uma amiga se meteu, eu vou com vocês. Eu falei, como assim? Aí ela foi, aí eu, ele e ela no carro. Aí, de repente, ele, esqueci minha carteira. Eu falei, como assim? Falei, a gente vai perder a reserva. Ele, qualquer coisa a gente vai em outro. Eu falei, não, mas eu quero ir nesse. E aí eu fui ficando numa irritação. E quando a gente chegou para pegar a carteira, aí tava lá minha família, a família dele, amigos, era uma festa surpresa. Mas eu tava tão assim incomodada e tão pé da vida que eu levei algum tempo para achar legal. Eu olhei e pensei, ai meu Deus, eu fiquei meio assim, eu não sabia se sorria, eu fiquei por dentro, eu sentia por dentro, assim, eu vibrando esquisito, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Eu acho que a vida, muitas vezes, ela tá armando uma festa surpresa pra gente, né? Só que a gente não entende. Aí acontece um negócio, a gente fica, que merda isso aqui, que não sei o que, acontece outra coisa. E a gente fica assim enganchando nessas coisas acontecendo, e quando chegar a festa surpresa, a gente não vai estar não vai perceber, sabe? Não vai abrir a porta, ou vai chegar uma festa surpresa e a gente vai achar uma merda aquela festa, não tá tão boa assim. Então, assim, sucesso consciente para mim é primeiro você saber que festa você quer para você. Né? Vai ser surpresa, mas você minimamente tem que saber o que você quer. Porque é muito fácil as pessoas dizerem, eu sei que isso eu não quero mais para minha vida. Tá, mas o que você quer? Né? Você não precisa nem saber chegar lá. Você falou, eu viajava pelo mundo e tal, e a empresa pagava, eu queria aquilo, mas eu não sabia como eu ia conseguir aquilo. Então, você precisa saber o que você quer. E você não pode ficar pelo caminho, sabe, reclamando do que está acontecendo, porque talvez seja só a forma da vida te levar para aquela festa surpresa. Então, eu lembrei disso esses dias e eu mesma fiquei com essa analogia assim. Eu falei, cara, legal, eu vou guardar mesmo isso para minha vida e aí quero dividir com todo mundo que está vendo a gente, porque a vida arruma umas festas surpresa, mas ela tem um jeito estranho de levar a gente até lá, né? É muito boa essa analogia, hein, Lu? Que bom que isso vai estar aqui gravado no podcast e Que vai bom. pro livro também. Ai, que bom! Essa pergunta eu fiz para todos os convidados, né? Legal. Então, muito legal. E eu não tinha reparado a frase que tá na camiseta. E normalmente eu leio as frases de camiseta e eu tenho muita camiseta com frases, adoro. Essa é da minha lojinha, Domine Suas Ai, que Finanças. lindo. A leveza é um novo sucesso. Inclusive, a gente falou de livro. Boa. Eu tenho aqui também, Domine Suas Finanças. O caminho para despertar uma nova vida financeira. E um presente meu para você. Gratidão, minha querida, gratidão. E O caminho para sair do caos financeiro e despertar uma nova forma de lidar com dinheiro. é isso aí. Adorei isso, porque isso eu aí. adoro que você usa muito a palavra despertar, né? Porque você começou o podcast exatamente falando do sonambulismo, né? É. E eu vejo que o contrário da consciência não é a falta de consciência, a inconsciência, é o automatismo. Porque quando a gente está no piloto automático e não está presente, a gente vai tomar ações inconscientes. Então, uma outra sugestão que eu poderia dar aqui, talvez, é que eu uso para muitas coisas. Eu uso para comida, eu uso para muita coisa. Se eu quero comer uma coisa, se eu quero comprar alguma coisa. Outro dia mesmo eu estava numa loja e eu tive um impulso de... Falei, eu acho que eu vou comprar essa camiseta aqui, porque eu tô comprando mais umas camisetas de algodão agora para correr e tudo. Aí eu respirei... Falei assim, não, será que realmente preciso dessa camiseta agora? Aí respirei profundamente, fiquei um minutinho ali respirando. E aí olhei e falei assim, não, tá no inverno agora, né? Tô correndo até de casaco aqui também, nem preciso de tanta camiseta, eu tenho outras camisetas de algodão. Falei, realmente, eu mereço essa camiseta, mas eu não preciso dela agora. Não é uma necessidade que eu tenho assim, gigante agora. E aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta, eu vou embora e... Se eu precisar mesmo dela, eu volto aqui e pego. E agora que eu tô falando com você é que eu lembrei. Né? Então, assim, se a gente respirasse antes de
tomar uma decisão, né? Seja de gastar, seja de investir, eu acho que mudaria muita coisa. Seja de falar alguma coisa, seja de discutir com alguém, tem tanto momento que seria bom a gente respirar mais, né? Boa. Eu aprendi a respirar há pouco tempo. E por que você acredita que a leveza é um novo sucesso? Adorei essa frase. Por isso, porque eu acho que eu era uma pessoa, usando uma expressão que Murilo Gun usa muito, né? Que eu me enganchava muito nas coisas. Que eu estava sempre reclamando da festa surpresa. Eu não percebia que eu estava indo para uma festa surpresa e eu ficava enganchada e isso tornava pesado. E eu ficava tentando controlar coisas que eu até podia controlar. Estava até sob o meu controle se eu quisesse, mas não precisava, sabe? Ou não merecia ser controlado, porque poderia fluir de uma maneira diferente e até me surpreender. Então, assim, eu era muito apegada a esse controle. Então, eu decidi tornar as coisas mais leves e a situação que eu tive no ano passado de ter sido internada, que foi inclusive depois do OPC, né, o Ponto Cego do Murilo Gun, no Ponto Cego eu aprendi muito sobre essa questão de deixar fluir, né, fé no flow, mas eu tive essa oportunidade na internação de ser uma prova prática. Porque inclusive, quando eu fui internada, eu tinha uma viagem marcada, eu estava indo para o Fire da Hotmart, eu ia comemorar 10 anos no digital, 10 anos com a Hotmart, eu estou há 10 anos, né, agora fazendo 11 anos no digital, e aí tinha lá uma hospedagem no Fasano, ia ter um jantar, eu já estava com passagem comprada, e eu fui internada 2 dias antes. E aí eu falei assim, não, por dentro assim, não, mas eu não quero ficar internada, eu quero ir para o Fire, eu quero viajar e tal, eu quero encontrar as pessoas. E aí me veio na cabeça assim uma coisa, se você soubesse que esse avião vai cair, avião que vai, credo, né? Mas se você soubesse que esse avião que vai para BH vai cair, você preferia ir para o Fire? Aí eu falei, não, me deixa internada, me deixa internada. E aí eu pensei assim, a gente não sabe de nada. Né? A gente não sabe nada da vida. A gente acha, isso é ruim. Quem disse que é ruim? De repente é o melhor que tem naquele momento. E o melhor que tinha para mim naquele momento era me cuidar. Então, eu decidi encarar essas adversidades da vida de uma forma mais leve. Eu tô aprendendo, tá? Não é aquele negócio assim, tipo, né? Que tudo, tá tranquilo, tô super zen. Não tô. Mas o meu racional já tá, sabe? Eu olho... Calma, é uma festa surpresa. Então, por isso eu acho que leveza é um novo sucesso. Ai, que maravilhoso, Lu. E eu acho que um dos segredos aí da sua metodologia ter tanto sucesso, eu acho que é a capacidade que você tem exatamente de fazer boas analogias, né? E de tornar simples aquilo que é complexo, né? Facilitar as coisas. A minha intenção com o Clube da Transformação exatamente é essa, é integrar todas as pessoas, metodologias, produtos, lugares, serviços, eventos que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. E dá acesso às pessoas a ferramentas. Né? Hoje, por exemplo, quanto conteúdo não tem lá no seu canal do Instagram e do YouTube gratuito que se a pessoa consumir ali, ela já pode mudar a vida dela. Sim. Né? Óbvio que quando ela compra um curso, quando ela compra um evento com você, ela tem uma estrutura. E isso é que eu acho que é o mágico, né? Por isso que as pessoas falam, mas por que você continua participando de evento? Quando eu vou num congresso, ali tem o melhor, né? A pessoa vai entregar o melhor dela ali, né? Se eu compro um curso ou uma mentoria ali, já tá mais organizado, tá estruturado, tem um passo a passo, né? E tem apoio. E tem apoio. Porque algumas pessoas curtem fazer as coisas sozinho, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa sozinho, mas tem coisas que eu gosto de ter apoio, de estar conectada. Então, cursos, mentorias, não é um conteúdo. Não tem nada de diferente que eu fale lá dentro, que eu já não falei em algum momento, mas é o que você falou, tá espalhado por aí, mas lá dentro eu pego, assim, na mão da pessoa, ó, faz assim, não, ficou errado, faz de novo. Uma coisa que eu não posso fazer, por exemplo, com seguidores. Mas tem isso, assim, um apoio, sabe, a referência, alguém pegar na sua mão, isso faz diferença. E quem quiser dar mais um passo aí com você, falou, gostei desse podcast aqui, como é que eu posso aprender? Além de seguir seu Instagram lá, seu canal, o que você tem hoje? Como é que é o seu servir hoje, Lu? O que você oferece? Eu tenho algumas mentorias, eu faço alguns cursos que
assim, é meio uma degustação, que eu vendo por valores menores, mas não é essa coisa de internet que as pessoas agora estão acostumadas de aulinhas para vender curso no final. Não, eu entrego mesmo conteúdo. Eu acho que a principal diferença é que não tenho o apoio, eu não consigo atender as pessoas no individual, mas eventualmente eu tenho essas aulas de valores mais acessíveis. E aí, quem quer continuar tendo apoio, aí vem para a mentoria. Então, eu tenho isso ligado a finanças, tenho ligado a investimentos, tenho também mentorias de desenvolvimento pessoal, porque eu digo que é além do domínio das finanças, né? Então, mentoria além do domínio, porque depois de dominar as finanças, não para por aí. Você pode cuidar da sua agenda, da sua saúde, né? Do seu estado interno, né? Da sua energia. Então, eu tenho grupos de alunas que já passaram por esse processo para lidar com as finanças. A gente continua nessa conversa de finanças, porque eu acho que isso nunca acaba, não é um processo que tem fim, sabe? Cuidar da vida financeira. E a gente ainda cuida de outras áreas da vida. Mas se as pessoas querem começar, me acompanha no Instagram, no Domine Suas Finanças lá no Instagram, sempre quando tem alguma aula, alguma live, algum desses cursos mais acessíveis ou das mentorias, eu divulgo por lá. Então é um bom lugar para a gente continuar conectado. Muito bom, gente. E eu acredito que esse seja o caminho, a gente expandir a consciência, né? Eu até abri o livro aqui, olha, e tem algumas frases que resumem bem o que a gente falou, não? Aqui, ó. Existe um caminho possível para você e ele começa agora, ó. Quando você para de normalizar o caos na sua vida, começa a construir uma nova história. É isso aí. E a última que eu marquei aqui foi essa aqui, o despertar já começou, agora é hora de caminhar. Então, meu amigo, que eu digo para você, o despertar já começou. Pode ser para você isso aqui ter sido só mais um podcast, mas não, eu tô saindo daqui melhor do que eu entrei. Eu tô saindo muito melhor, foi Como é muito que você tá bom. saindo daqui, Lu? Muito bom, assim, a gente sempre quis fazer essa conversa, eu adoro conversar com você, foi um prazer as nossas vidas terem se cruzado, a gente tem uma sintonia muito legal. E para mim, assim, é um momento, tem uma sincronicidade nesse momento, né? Eu tô lançando esse livro esse ano, eu pretendo levar o meu trabalho mais para as empresas, a gente falou nesse assunto, então tá palestrando mais dentro das empresas. Eu quero poder fazer o meu trabalho de uma forma que eu acredito mais, né? Eu sempre falei muito do método, falo dessa parte emocional, mas eu acredito muito na nossa energia, no quanto isso faz diferença, no quanto a gente pode criar resultados na nossa vida a partir do que a gente está vibrando no nosso estado interno. E eu, durante muito tempo, não falei sobre isso nas redes sociais, porque me dava assim, um certo receio que as pessoas dissessem, mais uma lá com esse papo, e que aí é só mentalizar. Não é só mentalizar, não é tão simples assim, mas a gente não pode ignorar o invisível, sabe? Todo mundo percebe que, às vezes, acontece uma coincidência. Eu falo do fulano e o fulano aparece. Ou tem, sei lá, mágicas que acontecem na vida, né? E independente da crença de cada um, da religião de cada um, porque isso não é sobre religião, é sobre a gente perceber que tem muito mais coisas acontecendo do que a gente pode entender. Então, por que não direcionar essa energia toda para a vida financeira também? Eu vejo as pessoas construindo muito quando aprendem a lidar com tudo isso, e muitas pessoas ali, sabe, batendo cabeça por achar que é só dinheiro, e não é. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre isso, quase como um pontapé inicial, assim, né, de trazer mais esse assunto para minha audiência. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui. Ai, que coisa boa, Lu. E o Clube da Transformação é isso, né? É exatamente a gente poder gerar transformação enquanto a gente também se transforma. Sim. E eu acho muito legal você, depois de tanto sucesso, né, que você conseguiu aí no mundo digital e físico, você tá se reinventando, né? Você tá sempre mantendo a essência, mas se transformando, né? Então, bem-vindo ao Clube da Transformação. Conte comigo. Obrigada. O que precisar nesse seu trabalho nas empresas também, conte comigo aí na sua vida. E para mim o sucesso consciente é isso, Lu. É a transformação que eu tô gerando agora, né? Eu demorei para chegar na minha transformação que eu gero, porque as pessoas falavam assim, tá, mas qual transformação que você gera no digital? Eu falei, eu não sei, várias. Eu gero todas, por isso que é o Clube da Transformação. Mas eu cheguei agora que a transformação que eu gero é exatamente tirar as pessoas, igual você tira as pessoas do caos financeiro para levar para dominar as finanças. Minha transformação é tirar as pessoas do modelo de sucesso tradicional, que é correr atrás só de tempo, fama e dinheiro, e achar que só vai ser feliz um dia que tiver tudo isso, que é mentira, né? Para um modelo que eu chamo de sucesso consciente, que é o quê? Você consegue ser feliz agora. Sim. Né? Ou seja, desfrutar hoje, agora.
né? Independente do que tem, se a gente tá no Rio aqui, a gente tem a praia, de graça, tá ali, ó. Você pode ir lá a hora que você quiser, botar o pé na areia. Quantas pessoas moram na frente da praia e fica tempo sem ir na praia? Né? Botar o pé na areia, ou seja, desfrutar da vida hoje, né? As relações hoje. E outra, eu fazer coisas que me deem alegria. Né? Cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde, como você falou, cuidar das minhas finanças, né? Agora, ou seja, é possível você ter alegria economizando, e eu vou te falar que às vezes é mais gostoso do que dirigir um carro novo. Sim, eu me acho super esperta, assim, quando eu economizo com alguma coisa, eu falo, nossa, mandei bem, olha, tem gente pagando mais caro, eu tô pagando mais barato, eu tô divertido. É maravilhoso. Então, assim, você, meu amigo, minha amiga que tá nos escutando, a mensagem que eu quero deixar pra você é, você já é um sucesso. Então, você já é tudo aquilo que você tá buscando. Então, a gente vê isso até no OPC, né? Primeiro ser, né? Ou seja, se você quer dominar suas finanças, primeiro você tem que ser esse ser que acredita que já domina, ou seja, tá aqui, eu sou isso, né? Eu vou assumir uma nova identidade a partir de hoje, eu já sou. Então, assim, eu acredito que nós já somos tudo aquilo que a gente tá buscando, Lu. Tá tudo disponível para nós e para todos, né? E todos os dias eu agradeço a Deus por colocar na minha vida pessoas que me apoiam a cumprir com o meu propósito, né? E agradeço também por eu ser uma pessoa que ajuda as pessoas a cumprir com o propósito delas. Então, eu agradeço por você ter me ajudado hoje a cumprir com esse meu propósito, que é gerar transformação e falar de sucesso consciente. E eu espero ter cumprido com o meu propósito aqui, te dando esse espaço aqui no nosso canal e fazendo a sua mensagem para chegar a ainda mais pessoas. Gratidão, minha amiga. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito grata de estar aqui. Que sucesso esse podcast. Só bênção. E é isso, só bênçãos. E antes da gente fechar aqui, gente, não desligue ainda, que a gente ainda não acabou. Eu não posso sair daqui sem agradecer alguns apoiadores desse podcast também, bem rapidinho. Tá? Agradecer aqui, primeiro, a Mata Nutrição Regenerativa da Floresta. Não sei se você conhece a Mata. Não. Maravilhoso. Esses são produtos, por exemplo, que me ajudam muito. É o que eu falo, gente. Tem coisa que parece caro, mas é barato. O Mata é um deles. Legal. São superfoods da Amazônia, que tem proteína. É maravilhoso. Acho que eu já te falei sobre eles já. E tem um coffee também maravilhoso, Mata Coffee, que é totalmente diferenciado. Né? Então, assim, é maravilhoso. A gente tem até um cupom lá do Clube da Transformação. Depois só manda aí pra gente aqui que a gente pode mandar pra vocês. Também queria agradecer a Umbrella Contabilidade, já que a gente falou de dinheiro. Mandar um abraço pra minha querida amiga Ju, que é uma contadora holística. Então, ela enxerga além dos números, tá? Que então, ela ótimo. enxerga as pessoas, é maravilhosa também. Depois eu quero te conectar com a Ju também. Tá bem. Lu, também agradecer a Vocati, que cuida, né, da nossa comunicação, que também ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Agradecer meu amigo Rafa aqui mais uma vez, esse estúdio maravilhoso, né? E que a energia boa aqui, meu amigo, né? A gente se sentiu super à vontade aqui. E também a minha querida amiga Pri Nunes, que é da Nunes Produtora, que está me ajudando a realizar esse sonho de escrever esse livro colaborativo, O Caminho do Sucesso Consciente. Então, se você tem um sonho aí de escrever um livro, a Pri pode te apoiar, que é uma ghostwriter maravilhosa, que também vai além de... Ela não escreve o livro para você, ela escreve o livro com você, né? Totalmente diferente, e ela transforma os podcasts num livro, então facilita o trabalho também, né? Então é isso, acho que eu não esqueci de mais nada. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Só queria dizer que eu adorei, que eu amei, que eu quero estar muitas vezes aqui, quero voltar pra gente bater papo, que hoje foi o papo, né? É isso. Porque a gente quer conversar e nesses nossos encontros de grupo, é um almocinho rapidinho e tal. Hoje foi o papo, eu quero vir mais vezes. E é isso, ó. Domine suas finanças, é possível. E para isso você tem que expandir sua consciência. Expande sua consciência que você vai dominar suas finanças. Gratidão, minha amiga. E até o próximo podcast Sucesso Consciente de qualquer lugar do planeta.